Boa noite. Eu me chamo Maria Clara. Tenho 37 anos e moro em Viamão, cidade que fica no Rio Grande do Sul. O que irei relatar a seguir aconteceu comigo durante uma semana. Um tormento que parecia que não ia ter fim, pois um lobisomem vinha toda noite na minha janela. Tudo aconteceu quando eu tinha apenas 11 anos. Como sou filha única, desde pequena que tive um quarto só para mim, que no caso ficava bem em frente da nossa residência, que naquele tempo não tinha sala e nem garagem, já que nossa casa ainda estava em processo de construção. Claro que depois meu pai fez um muro e a garagem. Assim tivemos mais segurança. Mas por enquanto as coisas eram assim. Eu gostava da casa daquele jeito. Lembro-me vagarosamente de brincar na areia e pelo mato que tinha ali, pois era tipo um interior, já que algumas casas começaram a ser construídas num determinado bairro daqui. Criança como eu era, nem me dava conta dos perigos que tinham naquela região, não só de ladrões, mas de coisas que desafiam a compreensão humana, como foi o caso do lobisomem, a qual muitos não acreditam e nem acreditaram quando contei. Hoje nem me importo mais com essas coisas, mas que vi, eu vi. E hoje só carrego o trauma de ter visto aquilo próximo da minha casa. Como dito antes, eu tinha 11 anos. Meu quarto era bem na frente de casa. E por ser ali, sempre eu via carros, motos ou pessoas passando na rua, que ficava até que um pouco distante, já que o terreno foi construído mais para os fundos. E tinham 4 cômodos: meu quarto, o dos meus pais, uma sala de descanso e o último era a cozinha. Na frente da casa tinha uma porta de madeira simples e uma janela com grade, a qual ficava o meu quarto. Guardem bem a informação da grade, pois fui salva por causa dela. Pois bem, eu disse que foi uma semana que aquele ser ficou vindo na minha janela, mas esse foi o tempo que percebi a sua presença. Sabe-se lá se ele não vinha antes disso, ou se não, depois. Bem, tudo começou numa noite qualquer. Por algum acaso acordei e continuei deitada na minha cama, e ouvi aquela correria lá na estrada, e logo depois algo se aproximar da minha janela, e arranhar com as unhas assim como gatos e cães fazem. Por muitas noites eu pensei que fosse o gato de alguém, já que a minha janela era alta. Se fosse cão, teria que ficar de pé, algo que não faz sentido. Pois bem, toda noite eu escutava aquele arranhado, que inclusive virou costume. Sempre esperava aquilo chegar, arranhar e logo depois ia embora. Até que numa certa vez fui olhar o suposto gato que arranhava na porta, e me arrependo amargamente de ter feito aquilo, já que não era um gato que vinha me visitar. Assim como fazia todas as noites, os arranhados começaram em minha janela. Eu lentamente me levantei da cama e já ia abri-la, e ver o que estava ali. Mas notei que o estranho visitante começou a correr. De pronto corri também e logo abri a minha janela. Quando olhei ali no terreiro de casa, estava algo medonho sem forma alguma. Um ser com pelos pretos e compridos. E o que mais me chamou a atenção foi aquele seu olhar vermelho e macabro. Com medo eu chamei por minha mãe e fui me afastando da janela. A criatura ainda veio novamente até a frente da casa, mas que logo correu na direção dos matos. Talvez por ter visto a grade não atacou e nem invadiu. Por isso correu daquele jeito. Quando minha mãe entrou no meu quarto, eu contei para ela do que vi, mas ela não falou nada. Mas meu pai ficou brigando comigo e falando para eu parar de mentir, mas continuava firme em minhas palavras. Eu vi um lobisomem. O tempo então foi se passando e já contei essa história para várias pessoas. Meu esposo não acredita em mim, e alguns amigos também não. Mas quanto a isso, pouco me importo. Porém, deixo o recado para todos vocês. Quando você vê um lobisomem, vai ser muito difícil diferenciar o que é real ou imaginação. Boa noite.
Eu me chamo José, sou morador de Tracuateuá, uma cidade que fica no Pará. Trabalho como mototaxista faz 12 anos e já ouvi todo tipo de história, desde uma simples briga até um homem que viu os mortos. E desde muito pequeno que escutei várias histórias de assombrações, e elas me deixavam com muito medo, pois eu sempre me imaginava na situação, mas achava que não queria passar por algo parecido. Mas isso mudou aquela noite, em que vi um bicho na beira da estrada. Tudo aconteceu há uns 5 anos atrás, quando eu ainda rodava de moto até tarde da noite. Sempre levava meus passageiros para tudo quanto era canto, pois por aqui tem lugar que mototaxista não vai. Às vezes é por causa da violência, ou se não pela corrida ser longe demais. Mas comigo não tinha nada disso. Ia para tudo quanto era canto. E era até bom para mim, pois as corridas saíam mais caras. Sempre que pego um passageiro, escuto diversas histórias, mas que nem todos conversam comigo. Essas histórias são desde as mais simples até as mais assombrosas. Um certo dia escutei a de uma senhora que tinha visto um lobisomem perto da sua casa. Ela disse que era de madrugada, quando ouviu as galinhas fazendo muito barulho, e resolveu ver o que era. Mas quando ela abriu a janela da sua casa, viu uma criatura de pé na frente do seu galinheiro. No susto ela fechou a janela, e aquele bicho que estava lá fora começou a dar batidas em todas suas portas, ao ponto de quase invadir a casa. Mas que depois de um tempo, aquilo desistiu. Quando escutei aquela história já fiquei bastante assustado, pois uma senhora daquelas não ia mentir para mim, e nem querer me fazer medo daquele jeito, até porque não teria motivos para isso, e acreditei em tudo que ela me disse, pois é de noite que vemos essas criaturas por aí, e como eu disse, achava que nunca iria ver aquele bicho, mas acabei foi vendo ele bem na minha frente. Tudo isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Eu tinha pegado um passageiro que morava para lá do lixão que tem perto daqui. Nós fomos por aquela estrada de terra sozinhos, e o tempo todo a gente foi conversando. Até que o homem tocou no mesmo assunto que a senhora tinha me falado há dias atrás. Ele me disse que um lobisomem havia corrido atrás de seu amigo, mas que por sorte ele conseguiu entrar dentro de casa a tempo. Fiquei ouvindo o homem falar aquilo, e o tempo todo eu olhava para os lados, para ver se nada aparecia naquele caminho. Mas na ida nada apareceu. Então deixei o homem na sua casa e já vinha voltando pela mesma estrada, e sempre do mesmo jeito, olhando de um lado para o outro, mas nada via. Até que bem lá na frente da estrada, eu vi uma coisa pular da árvore e se embrenhar no mato que tinha no caminho. Na mesma hora eu parei, pois achava que era uma pessoa querendo roubar minha moto. Foi então que voltei bem rápido e fui por um caminho mais longo dali. Já tinha tomado uma boa distância da onde via aquela coisa pular, e se aquilo fosse gente, não iria me alcançar correndo. Só que o que pulou daquela árvore não era gente, mas sim uma criatura que tentou me pegar. Como mudei de caminho, acabei indo por uma estrada de terra que passava por dentro do lixão, que dava acesso para minha cidade, mas era bem mais longe e tinha um mau cheiro que era quase que insuportável, mas mesmo assim eu segui por ali. Foi quando eu ia passando perto de um monte de lixo que vi uma criatura sair correndo de lá de 4 e ficar na beira da estrada como se me esperasse passar. Parei a moto e fiquei olhando aquilo, que depois de um tempo ficou de pé, olhando na minha direção. A criatura tinha as pernas viradas para trás e era toda peluda. Tinha uma cabeça bem grande e era muito feia. Foi aí que novamente já ia voltar. Só que aquilo começou a vir correndo atrás de mim. Eu então acelerei a moto e pelo retrovisor vi aquele demônio correndo de pé, mas que logo depois de umas passadas começou a correr de 4, feito um bicho. Parecia que aquilo corria com os cotovelos arrastando no chão. Era de um jeito bem estranho, só que era muito rápido, mas mesmo assim ele não me alcançou. Acelerei a moto e peguei uma boa distância dali, e saí daquela estrada de terra e fui pela BR, já que pela estrada de carroçável, onde eu fosse,
aquele bicho com certeza iria estar. Foi então que segui por aquele caminho e só cheguei na cidade depois de uns 20 minutos. E agradecendo a Deus por aquele bicho não ter me alcançado e nem me atacado. Contei desse caso para amigos, que falaram que eu estava mentindo. Contei para familiares, que também disseram a mesma coisa. E por causa disso, nunca mais falei nada para ninguém, por medo de me chamarem de louco ou coisas do tipo. Hoje, sempre que tenho uma corrida para algum lugar distante ou próximo da onde vi aquele bicho, eu não vou, pois ainda tenho muito medo dele rondar por ali. Eu tive sorte de escapar daquilo uma vez, e se tivesse uma outra vez, talvez eu não saísse vivo.